A Pequena Sereia, lançado no dia 23 de maio de 2023, assim como em seu anúncio, chega cheio de controvérsias, que partem desde questões envolvendo seu casting, CGI e roteiro, que assim como no início dos anos 90, período do seu lançamento clássico, tem o objetivo de dar à nova geração uma nova perspectiva, uma direção, tanto estética quanto social, uma visão moderna em seu tempo. Ok, vamos do começo. No filme original, lançado em 1989, temos Ariel, uma adolescente prepotente que tem uma enorme curiosidade quanto ao mundo da superfície, mas que apesar da sua posição social, sendo filha do rei Tritão, que é filho do famoso deus grego Poseidon, não consegue suprir suas necessidades, seus desejos acerca dessa curiosidade, que advém antes mesmo do seu nascimento, partindo de sua mãe, que sequer é mencionada na obra original, havendo apenas a sua menção em sequências que buscam contextualizar aquilo que representa a figura de um pai superprotetor em Tritão. Ariel, como forma de suprir suas necessidades, busca colecionar e, através de seus amigos, conhecer mais a fundo aquilo que representa a figura humana nesse mundo, havendo em seu plot a figura do Príncipe Eric, que é a desculpa perfeita para as atitudes decorrentes ao longo do filme, se apaixonando pelo príncipe humano, contrariando os desejos de seu pai e conquistando os seus através de Úrsula, sua tia exilada e excluída, que vê em Ariel a oportunidade de corrigir o passado, sendo Ariel o ponto fraco de Tritão, conquistando dessa forma aquilo que lhe foi negado desde o seu nascimento, o reinado, sua sede por poder. Em seu fim, Úrsula conquista seu objetivo ao realizar um contrato com Ariel, no qual a garota teria de sacrificar a sua bela voz de sereia em prol da conquista de seus objetivos, o de conhecer o mundo e de viver com o príncipe Eric. Atitudes que, apesar de questionáveis, parecem apropriadas para a figura de uma adolescente desconectada de seu ambiente social e principalmente familiar, surgindo então o seu principal objetivo: conquistar o beijo do príncipe Eric de forma a manter a sua anatomia humana e assim conseguir cumprir o que foi estabelecido em seu contrato, além de viver a vida que sempre quis, descobrindo aquilo que sempre foi de seu interesse: a cultura humana, sendo sua antagonista Úrsula, aquela que buscará à sua maneira impedir que tal ato se consolide, conquistando o então príncipe com a voz roubada de Ariel, de forma a torná-la sua prisioneira, conforme as regras estabelecidas entre elas, já que Ariel teria de conquistar o tal beijo em até 3 dias, conforme o seu contrato, havendo em sua falha a possibilidade de Úrsula conseguir, através de uma negociação com o rei Tritão, a liberdade de Ariel em troca da sua posição como rainha, eliminando assim o seu irmão e reinando sobre tudo e todos. O objetivo de Úrsula é muito claro: tomar o reino a qualquer custo. Mas é claro que, apesar de todas as problemáticas que surgem ao longo da obra, como em todo conto de fadas, a vilã é derrotada, o príncipe é conquistado e a relação parental é restaurada, dando à protagonista sua liberdade e um novo caminho a se seguir. O ponto aqui é que o filme não se trata de um simples romance entre o príncipe Eric e Ariel, mas sim de sua relação conturbada acerca da sua curiosidade e os desejos de superproteção que envolvem a sua relação com o seu pai, o verdadeiro foco da obra. Com esse contexto posto, vamos ao então filme lançado. O atual filme, diferente do clássico, que acaba sendo afetado por sua falta de contexto, nesse novo peca pelo excesso dele, numa tentativa de reparar o erro de interpretação acerca do objetivo principal de Ariel no filme clássico, que é suprir sua curiosidade pela cultura humana e não o seu desejo pelo príncipe Eric, além de buscar reparar a falta de personalidade do então par romântico, como forma de enquadrá-lo melhor no que se refere aos interesses de Ariel, que dessa
dessa maneira, combinam o seu desejo de explorar o mundo e não assumir as responsabilidades propostas por seus pais super protetores, que no caso do Eric é explorado também na obra. Com relação à vida familiar de Ariel, os seus traços são praticamente inexistentes, assim como no clássico, não havendo um aprofundamento em suas relações, tanto com suas irmãs, que parecem mais suprir uma comercialização de diferentes etnias em sua estética, quanto com seu pai, que aqui não parece ter tanta relevância ou sequer uma real preocupação paterna se comparado ao filme de 89, prejudicando até mesmo Úrsula com o seu antagonismo pouco interessante, tanto de se cativar quanto de se temer, não gerando medo algum, a julgar principalmente por sua estética se comparada ao clássico, sendo provavelmente o maior ponto negativo, já que existe em seu redor um certo vitimismo que nos impede de enxergar com tanta clareza a sua vilanice. E mesmo assim, em meio a tantas problemáticas, ironicamente acaba sendo um dos maiores pontos positivos se comparado a outros personagens explorados na obra, como o do próprio Tritão, sendo mais um tirano do que realmente um pai preocupado com a sua filha. Com relação aos seus companheiros de tela, a estética realista acaba por, como no filme do Rei Leão, eliminar o carisma e características importantes, devido à necessidade de um ar mais realista, excluindo o lado musical presente no Sebastião, no filme clássico, e desconectando qualquer possibilidade de empatia pelo linguado que aqui é só um peixe, que em certos momentos parece um personagem abandonado, com pendências de diálogos, tornando o Sabidão, que no desenho se destaca por seu ar cômico, em um pássaro completamente irritante e sem graça, trazendo em sua minutagem extra de história um reforço do que já existe no filme clássico, desviando do objetivo proposto por Úrsula com uma justificativa de uma amnésia, que não acrescenta de fato algo, senão a necessidade de tornar Ariel alguém alheio à conquista do seu então príncipe, focalizando principalmente o seu interesse na cultura humana, já presente no clássico, eliminando qualquer possibilidade de aprofundamento dos personagens a uma suposta exploração dos desejos de Ariel acerca do mundo humano, que não se parecem nada com o que se observa no mar. Esse que em grande parte do tempo parece escuro e sem cor, muito diferente das características originais, dando uma cara falsa alheio a simples detalhes como a própria sujeira do mar ou as bolhas de oxigênio, diferente do que se vê em Avatar, O Caminho da Água, por exemplo, criando um ar sombrio em torno da obra, seja pela sua estética ou pela sua fotografia. No fim, as coisas se concluem conforme a narrativa do clássico, que apesar dos seus desvios e de seu caótico fim, buscam concluir a obra a partir de um discurso moralista e ideal de reparação histórica, falseando sua narrativa de representatividade. O ponto é que apesar de sua fidelidade em certos momentos, sua história surge de um contexto onde sua ótica está concentrada em algo que não está presente nele, gerando em quem o assiste a falsa ideia de crítica quanto ao seu local social e principalmente material de representação a partir de sua protagonista, assim como de sua antagonista. Acredito que o maior problema do filme não seja o filme em si, mas a sua crítica e o desejo de aceitação da obra como um todo, alinhando os interesses das massas, principalmente no que se refere à situação cultural, a esse desejo profundo de espelhamento, de representatividade, de se enxergar onde antes não era visto. Apesar disso, e de saber a importância do seu contexto, é nítido o desejo de enfiar goela abaixo algo que, em seu todo, peca em seu principal objetivo, o de representar e de proteger a sua protagonista, não como personagem, mas como atriz, desviando de sua proposta a dualidade do mundo real com o fantástico, além da propaganda altamente estimulada. Quando alguém diz que a Úrsula, como mulher branca, se apropria da vulnerabilidade de Ariel
como uma mulher preta, acaba por idealizar algo inexistente no próprio filme, já que a dinâmica se repete antes mesmo das modificações atuais, evidentes na obra de 89, a partir da necessidade da exploração dos desejos de Ariel, não como um indivíduo, mas como uma ponte para a conquista de seus objetivos, no caso da Úrsula como vilã, sejam eles morais ou não. O conceito de raça e etnia tratados em questão partem apenas de um debate distorcido desses interesses, que a partir do tal filme gera um debate econômico que pode ou não ser lucrativo para a Disney, que mesmo assim eleva o seu debate não à Disney, mas à exploração ao ataque constante à atriz, que no fim acaba por marginalizar o debate sobre o racismo, que apaga ou apenas mascara a partir de uma cortina de fumaça a atual situação do país estadunidense, no que se refere à população afro-americana que constantemente é assassinada, ou no caso dos imigrantes expulsos do então sonho americano, gerando reflexos do que representa a fantasia e o conceito de seu mundo tanto no real quanto no imaginário. A figura da Ariel Preta não se trata apenas de uma representação social, mas a comercialização de um debate de interesse popular para conquistar dessa forma os seus objetivos de lucro, sejam eles morais ou não. No fim, a própria vilã é a própria Disney. Porém, essa é só a minha opinião. Mas e você? O que acha do filme? Comenta aí.